1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A priori, é importante que nós lembremos algo que define o nosso propósito existencial. E tudo que nós podemos chamar de maldade está fundamentado no fato do homem contradizer o seu propósito existencial. O simples fato do homem não corresponder ao motivo para o qual ele foi criado determina a existência do mal. O homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Não, ele não deixa de ser semelhança de Deus, mas ele macula essa semelhança. E a mácula nessa semelhança agora nos trará sérias consequências. E as consequências, como nós já temos tratado, estão presentes na nossa vida de maneira visível, porque agora nós perdemos uma habilidade que nos havia sido dada espiritualmente por Deus, para lidar com a dinâmica das nossas emoções, para lidar com a dinâmica da vida, da maneira como Ele mesmo assim o operara. Mas a mácula do pecado agora roubou de nós tal habilidade. Então, como eu já tenho dito, não será sempre que você conseguirá lidar com as suas emoções como você deveria, porque você sofreu um golpe mortal que maculou a semelhança de Deus em você. Quando nós falamos de semelhança de Deus, nós não estamos falando de um parecer, como se esse parecer fosse uma leve lembrança do que Deus é. Não é isso. Foi nos dado atributos de Deus, qualidades que só Deus tem e que Ele compartilhou com a criação, conosco, coisas que Ele não compartilhou com nenhum outro ser na criação, Ele compartilha com nós. E isso que Ele compartilhou com nós deveria definir a maneira com a qual nós interpretamos a vida. A maneira como nós nos interpretamos, a maneira como nós interpretamos Deus. Mas essa mácula agora nos impede de exercermos isso de maneira excelente. E o apóstolo Pedro está aqui em um contexto de profunda perseguição, participando de um contexto onde as pessoas estão tomadas no nível de maldade que nós não conhecemos. Nós já tratamos algumas vezes na escola de Timóteo. Acredito que alguns já tenham se dado a estudar como viveu a igreja no primeiro século. Um nível de tortura, um nível de sofrimento, que aquilo que você chama de sofrimento nem mesmo deveria ser mensurado como parâmetro se comparado ao que esses homens e essas mulheres passavam, não por um outro motivo, mas pelo simples motivo de ser discípulo de Jesus. E a palavra que Pedro tem para essas pessoas, num contexto de uma cultura que era dotada de uma cultura que se opunha severamente ao cristianismo. Não que tenha havido em algum momento uma cultura
que não tenha sido hostil à verdade de Deus. Mas esse contexto era um contexto de fato, de absurda oposição. Mas, mesmo essas pessoas contemporâneas de Pedro, esse Pedro que era um homem que compreendia que o mundo não era um lugar de entretenimento, que o mundo não era um lugar de prazer. Esse Pedro ensinava a essa comunidade que o mundo deveria ser interpretado como um campo de batalha, não como uma colônia de férias. E a grande verdade é que a maioria de nós vive uma vida esperando que a vida aqui nesse lugar, chamado planeta Terra, se torne em algum momento capaz de me doar algum momento de alívio. Mas esse Pedro e essa comunidade compreendiam que não, que eles precisavam estar preparados para o combate cotidiano, diário, sem trégua, sem qualquer alívio. Eles entendiam que a vida do cristão, a vida do cristão genuíno é um campo de batalha. Mas a maioria de nós acredita que ser cristão é, por algum momento, poder ser arrancado dessa realidade. E não temos uma mente que possa, de fato, lidar com o ambiente de combate. Então entenda, o combate não está acontecendo numa áurea tomada de nebulosa realidade, como se sugere em alguns ambientes. Como se sugere, inclusive, que em dado momento há um demônio territorial na sua casa ou na área onde você mora, e esse demônio está colocando aquele pedaço da cidade num ambiente de extrema violência, e que se a gente for lá de helicóptero e jogar o xixi do pastor, então aquele lugar estará de fato livre. Ou se a gente for lá na favela e orar 7 vezes em torno dela, então o ambiente de drogadição será diminuído significativamente. É o tipo de coisa que se ensina por aí. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Eu não estou falando uma besteira, amém? Vamos marcar território, aí o cara traz areia lá de Israel, né? Então ele faz uma macumbaria gospel, aí mistura o óleo que ele trouxe de Israel, o sal que ele trouxe do Mar Morto, e vende isso a R$1.000 o vidrinho. E a pessoa leva isso para casa acreditando que isso será uma arma para ela vencer batalhas espirituais. Mas nada disso tem qualquer sentido ou qualquer significado. O nome disso é paganismo. O nome disso é feitiçaria. O nome disso é animismo. É uma prática pagã. O que é o animismo? Se eu acreditar que eu posso atribuir um poder a um objeto. Vocês sabiam que já teve gente que saiu da igreja porque eu me recusei a orar pela chave do carro dela? Porque eu me recusei a ungir ela. Mas é esse tipo de coisa que as pessoas estão atribuindo à batalha espiritual. Ela acredita que se ela for para o monte, a oração dela será mais útil no ambiente de batalha espiritual. Nada contra, se você quiser ir, você se sente bem, amém, não há nenhum problema. A pessoa acredita que se ela orar de madrugada, as orações dela serão melhor ouvidas por Deus, porque ela acredita que a fila é grande. Então ela vai estar lá numa posição mais privilegiada, então ela terá uma vantagem no ambiente de batalha espiritual. Nenhum problema em orar de madrugada, ore, se você se sente bem.
Amém, não tem nenhum problema. Mas nada, nenhuma dessas coisas podem ser... Pedro não está tratando disso com esse povo. Pedro está tratando de de uma coisa muito mais evidente e certamente infinitamente mais útil do que o tipo de coisa que a gente agrega ao cristianismo. E você não vai encontrar nenhuma referência, nem bíblica nem histórica, como fazendo parte, que possa ser usada como um instrumento para definir batalha espiritual. Amém? Esse era um povo que estava sendo massacrado de todas as formas. O contexto aqui é que tanto gnósticos quanto judaizantes estavam tentando solapar o ministério de Pedro. E Pedro não só estava se opondo às heresias, como também estava trazendo para a igreja ânimo, para que eles permanecessem perseverantes diante do ambiente de perseguição. E ele traz no final da carta a lembrança da esperança no retorno triunfal de Jesus, que de fato era uma verdade, porque até nisso os hereges estavam tentando influenciar na maneira como se interpretava esses aspectos, a ponto de negar o retorno de Jesus. E Pedro está aqui combatendo esse ambiente, mas principalmente por conta da asfixia que em determinado momento tomava a vida desses irmãos, por conta da presença do mal, por conta da presença da perseguição. Quero que você pense sobre algo nesse contexto. Entendendo a vida, a dinâmica da vida como um campo de batalha. E a nossa vida hoje não é um campo de batalha menos perigoso, menos minado. Todo mundo sabe o que é a mina, amém? Uma mina explosiva. Não é um campo menos perigoso do que a vida dessas pessoas. Perigoso por quê, pastor? Eles não estão sobre a proteção de Deus? Sim, mas nós podemos nos cansar durante a batalha. Nós podemos deixar a espada fraquejar nas mãos durante a batalha. Nós podemos não estar devidamente preparados para o ambiente de combate e sofrermos golpes mortais. Muitas pessoas têm fraquejado no que diz respeito à maneira como conduzem seus corações, porque seus corações não estão devidamente preparados para a batalha. Não há, meu irmão, como você estar devidamente preparado para uma batalha espiritual se você não passa por um processo de preparo. Se você não se exercita para estar na dimensão da batalha com as devidas armas. E as armas espirituais, elas não são necessariamente o que nós aprendemos, como eu acabei de descrever. De forma que, se você não tem estrutura espiritual para vencer o mal no mundo, não há como dar nenhum passo em relação ao que é primordial na nossa relação com Deus. E o que é primordial na minha relação com Deus? Santificação. Então não tem como pensar em crescer espiritualmente, em cumprir etapas, em vencer batalhas sem santificação. Então as pessoas, elas acreditam, e vamos pensar numa coisa, santificação não está limitada ao que eu faço, não é... Esses dias eu tenho conversado ali na casa do Arthur, no período que o pastor Henrique teve, que ele fez a cirurgia. O que é pecado? Perguntei lá no contexto da reunião na casa do Arthur, o que é pecado? Pecado é só cumprir um conjunto de regras? É não cumprir um conjunto de regras? Não, meu irmão, tudo aquilo que não está enraizado em Deus é pecado. Tudo aquilo que não é fruto da fé é pecado. Toda a vida fundamentada tendo como pilar aquilo que o mundo é e aquilo que o mundo pensa é pecado. Concordar com o mundo é pecado. Ter acordo com o mundo é pecado. Por acaso pode haver entre trevas e luz algum acordo?
Não, você está em guerra contra o mundo tomado pelo mal. E aquilo que nos é exigido é que nós sejamos santos no mundo tomado pelo mal. No mundo que disse não para Deus. E é aí onde começa a nossa batalha. Permanecer lúcidos, sóbrios, no mundo que tem como estrutura, como plataforma, o mal. E isso vai estar presente em todas as categorias daquilo que é o mundo. Em tudo que o mundo é, ele é mau. Embora Deus, de certa maneira, tenha preservado o estético, o belo, questões de ordem moral em determinado ponto, olhando de maneira simples e superficial, nós entendemos o que isso representa. Deus permite que essas coisas sejam preservadas para que a vida seja possível e para que o seu propósito se cumpra. Mas como a própria Escritura diz, o mundo jaz no maligno. E concordar com o mundo, seja em que categoria for, prova uma coisa: a sua mente não está preparada para lutar contra o mundo. A medida de influência que as pessoas recebem do mundo, é muito estranho para mim ver pessoas que se dizem cristãs totalmente influenciadas pela maneira como o mundo pensa. Aquilo que ela pensa sobre casamento, aquilo que ela pensa sobre dinheiro, aquilo que ela pensa sobre aquilo que determina a dinâmica da vida, está basicamente fundamentado naquilo que o mundo pensa. A maneira como ganha dinheiro, a maneira como lida com dinheiro, a maneira como lida com a criação dos filhos. Não tem como essa pessoa, de fato, se desenvolver como cristã, se a mente dela não está de fato enquadrada naquilo que é a mente de um cristão. E fatalmente ela sofrerá muito mais aquela influência que a queda efetua sobre cada um de nós como seres humanos. Ela está muito mais suscetível. E só há uma maneira de bloquear essa suscetibilidade a essa influência: se santificando. Entendendo que santificação não é só obedecer regras. Ela começa num outro lugar, ela funciona de uma outra maneira. Às vezes a pessoa, não, mas eu estou fazendo tudo direitinho, por que a minha vida está assim? Eu não roubo, eu não mato, eu não falo mal de ninguém. Como se santificação estivesse limitado a esses parâmetros. Então, uma coisa que enquanto eu preparava esse sermão, eu me lembrei que quando eu era ateu, eu me perguntava com alguma frequência sobre, a agonia que eu carregava. Por que eu estou vivo? Se eu não acreditava, inclusive, que alguém tinha me criado, o que eu estou fazendo aqui? Então, tinha uma filosofia. Assim como muita gente tem uma religião. Mas aquilo não respondia às minhas perguntas. O vazio, a vacuidade permanecia, a falta de sentido, a falta de propósito. Não, meu irmão, o problema do mundo não é falta de filosofia, de uma filosofia de vida, e nem é falta de religião. Esse não é o problema do mundo. O problema do mundo é o mesmo problema que me açoitava a alma. Até o dia em que eu cheguei e me deparei com Deus e me enxerguei. E quando eu me enxerguei, e o Espírito Santo me trouxe algumas verdades, quando as Escrituras me revelaram a pessoa de Deus, eu comecei a me ver e comecei a me fazer uma pergunta. E é uma pergunta que cada um de nós deveríamos nos fazer, se tratando do aspecto santidade. O que você está fazendo quando ninguém está vendo? Porque muitos de nós acreditam que santidade tem a ver com aquilo que é evidente. Muitas pessoas estão voltadas para a dinâmica do pecado enquanto ele é visível.
para aquilo que é grosseiro. Mas poucas vezes as pessoas estão preocupadas com aquilo que as pessoas não estão vendo acerca dela. Então, vivemos uma dinâmica onde as pessoas elas demonstram um comportamento que é apenas fruto do contexto religioso, mas dificilmente será fruto do que ela realmente pensa. Porque se ela pensa como um santo, ela pensa sobre o seu entretenimento, ela pensa sobre o seu hobby, ela pensa sobre a dinâmica da vida, sobre as categorias que definem esse processo de santificação. Então vejo muitas pessoas buscando, no nosso contexto, uma maneira de dizer assim, não, mas isso não é pecado. Não é pecado porque não é errado. Não é pecado porque a maioria faz. E não porque não é pecado, porque isso não vai agredir o outro. E não porque isso não é pecado, porque vai ofender a santidade de Deus. Durante muito tempo eu tive o costume de assistir MMA. Para algumas pessoas, isso não envolve pecado. Mas a maneira como aquilo mexia comigo era extremamente pecaminoso. E um homem que é discípulo de Jesus não pode ter prazer em ver dois homens, duas criaturas de Deus se espancarem, quase até a morte. Essa foi a conclusão. Nós olhamos para os gladiadores na época do Coliseu, na época da primeira igreja, e ficamos horrorizados. Mas o que está acontecendo ali? É o mesmo cenário. Então, a gente está entendendo do que eu estou falando? Não, agora a minha mente está sendo afetada por uma cena tão bruscamente violenta, algo que Deus reprova declaradamente, que são duas pessoas se agredirem e fazerem isso por dinheiro. Mas dentro do ambiente cristão tem igrejas que tem um octógono no lugar do púlpito. Eu não podia continuar compactuando com aquilo. Eu estou confessando o meu pecado. E eu estou falando de algo que nós deveríamos parar para mensurar. Eu penso como um cristão? Eu estou avaliando as coisas, eu estou colocando a minha mente nesse lugar, onde a mente cristã deveria estar. A minha mente pensa como Deus pensa. A minha mente busca pensar o que Deus pensa. A minha mente deseja funcionar como a mente de Deus funciona. Então, uma coisa que eu percebi a escuridade das minhas motivações. Eu percebi a escuridão em que estava tomada as minhas motivações. E eu queria que nessa noite você pensasse um pouco. Onde estão as suas motivações? O que motiva você? O que lhe dá prazer? O que lhe traz gozo? Aquilo que lhe traz essas coisas passa por essa análise, ou você está sempre buscando, não, isso aqui não é pecado. Não, isso aqui não tem problema. Não, isso aqui é a minha liberdade. Não, ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você não está querendo bancar o filântropo de ocasião? O que é o filântropo de ocasião? Ocasionalmente ele ajuda alguém. Isso não está nele. Ele não é isso, mas dependendo da ocasião ele faz. Tipo o filântropo de Natal, o filântropo de Páscoa, o altruísta do momento, quando ele vai lhe trazer, inclusive, alguma possibilidade de receber algum aplauso. Quando vai ser sinônimo de algum reconhecimento. Mas o que essa pessoa está fazendo quando ninguém está? Essa mesma ação acontece lá com a esposa, quando ninguém está vendo? Lá com o filho, quando ninguém está vendo?
Essa mesma medida de tolerância que ele diz ter com o perdido na rua, ele tem com o perdido com os perdidos que estão circundando a sua vida, com os confusos de alma que circundam sua vida. Quem é você quando ninguém está vendo? A santidade, meu irmão, vai ser determinada, acima de tudo, por aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quem você é nu diante do espelho. Então, essa semana eu vi uma postagem, até comentei isso aqui na aula de teologia com Arthur, Isa e Lucas. Eu vi uma postagem essa semana na internet dizendo assim, que há mais amor no mundo do que da parte de alguns cristãos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que há no mundo não pode ser chamado de amor. Porque o fruto do Espírito carrega em si como gomo o amor. E só quem recebeu isso foram os cristãos. Eles podem dar esse nome lá, mas não significa que aquilo seja amor. Sabe por quê? Porque se um rapaz ama uma moça, ele não vai tocar nela, estragando a relação dela com Deus. Se alguém ama o seu próximo, ele não vive em função de poder, sexo e dinheiro. E é isso que determina a estrutura elementar de como o mundo se equilibra e funciona. Então, não existe amor no mundo. Existe amor na igreja. Existe amor entre os eleitos de Deus. Se pode parecer radicalismo, não estou preocupado. É o que as Escrituras dizem. Que o Espírito da verdade foi dado a vocês e que eu não dei ao mundo. Isso não foi dado ao mundo. Isso não está à disposição do mundo. Está à disposição da igreja de Jesus. Porque essa realidade, esses que são cristãos, é aquele que não quis mais estar lá no ambiente de escuridão. Não por vontade deliberada, mas alvo da graça de Deus, correspondendo a esse estado de chamado de Deus. Só esse vê a sua própria escuridão, inclusive. Ou você acha que o mundo está olhando para si, enxergando sua maldade? Não, o que é um cristão? Alguém que tem plena consciência da sua maldade. Alguém que tem plena consciência do que ele é capaz de fazer sem Deus. Alguém que conseguiu entender tanta e absurda maldade em si mesmo que ele reconheceu o quanto ele precisa de um Salvador. O cristão é aquele que saiu da fase de tentar explicar o mal ao mundo sob as categorias sociológicas. Não, agora o cristão, esse que foi alvo desse estado de chamado, desse estado de iluminação, ele agora traz a perspectiva do mal segundo aquilo que as Escrituras dizem que é o mal. E o mal não é a presença de uma entidade, na verdade é a ausência dela. O mal é a ausência de Deus. Esse é um mundo que não quer Deus, que nunca quis e nunca vai querer. E isso é o mal. E o cristão é esse que percebe o mal no mundo. Porque o mal não está no mundo como criação, como cosmos. O mal está no mundo por causa do homem. O principal instrumento do mal no mundo não é nada, não é nenhum evento que não seja promovido antes pelo próprio homem. Satanás existe e ele se usa para ampliar essa maldade, mas ela não está começando em nenhum lugar senão a partir do próprio homem. Do homem sem Deus, do homem que recusou a adoração ao Deus verdadeiro e que vive em função em se rebelar, em se opor a esse Deus. Uma geração hostil,
que sempre foi hostil, uma cultura hostil, uma cultura que se nega a se dobrar diante de Deus. Essa é a verdade. E o cristão é alguém que se percebeu nessa condição e que pela ação da graça se percebeu que não poderia continuar fazendo parte disso. Não por si mesmo, mas pela misericórdia de Deus. Ele é tirado desse ambiente e agora consegue enxergar de fora. Não, ele não está lá, pensando como se pensa lá, fazendo o que se faz lá. E não apenas no ambiente onde ele é observado, não, mas principalmente quando ele não está sendo visto. Às vezes o que a gente pensa, ou que um grupo determinado de pessoas pensa, é que o mal pode ser administrado, segundo essas categorias que as ciências sociais apresentam. Não, o mal não pode ser administrado. E não vai ser você que vai conseguir administrar o mal. O mal está presente no mundo. E ele está presente no mundo não só sob categorias sociológicas, não é só a desigualdade social que representa mal. Essa é só uma manifestação dele. Mas ele, inclusive, está presente em coisas mais sutis, que vão desencadear algo de efeito sociológico, algo de efeito social. Ou você acha que uma favela começa como? Você acha que a miséria no mundo começou como? Começou com um, que achou que merecia mais do que o outro. É assim. E começa em Adão, achando que ele podia ser o que ele não era. Ele não era Deus, ele não é Deus. Você não é Deus. Você não terá tudo à sua disposição. Aliás, você não terá tudo o que você quer. Você não tem como administrar o mal. Não será sobre categorias das ciências sociais que você vai conseguir administrá-lo. Não está sob o seu controle. Se queremos ter nossa mente preservada dessa ilusão de que nós podemos administrar o mal, nós precisamos seguir num caminho diferente do que o Evangelho é. Porque, segundo o apóstolo Pedro, nos diz, se nós quisermos ter nossa mente preservada, nós precisamos cingir a nossa mente e o nosso entendimento. O que significa cingir? Se a gente lembrar lá de Efésios 6:10, fala de cingir com cinto. Amém? Esse cingir significa que na hora do combate, naquela época as pessoas usavam uma roupa larga. Amém? Então as pessoas precisavam pegar toda aquela quantidade de pano da roupa e prender ela, para que aquilo não a atrapalhasse. E é isso que você precisa fazer. Toda a dinâmica da sua vida depende disso, de você se preparar. Você não ir todo... Sabe, imagina uma pessoa com um vestido longo, tentando procurar uma espada para reagir, e toda aquela quantidade de pano atrapalhando a pessoa. É isso que tanto Paulo quanto Pedro usa como figura. De se preparar para o combate. De se preparar para viver esse ambiente de luta, que é a nossa vida, que é a vida do cristão, e o cristão está consciente desse ambiente. Mas para isso é preciso pensar. A palavra que o apóstolo Pedro vai usar para determinar santidade no hebraico é kadosh, que significa ser separado. E quando essa palavra é associada a Deus, às vezes a gente tem uma confusão, né? Mas Deus é santo, mas eu não sou Deus. Eu sei que eu não sou como Deus. É porque quando essa palavra está relacionada a Deus, ela significa que Deus é transcendente. Deus é totalmente outro. Deus está separado de tudo. Amém? Deus é autossuficiente, absoluto em si mesmo. Deus não depende das coisas que nós dependemos. Ele não se torna santo. Santidade é o que Ele é. Ele é santo. Ele não se torna santo porque nós o vemos assim. A santidade determina a pessoa de Deus. Ele existe de uma outra maneira, de uma outra forma,
totalmente incorruptível. Ele é totalmente outro. Porém, quando essa palavra está atribuída a nós, ela quer dizer simplesmente que nós fomos separados para o uso daquilo que Deus quiser fazer. Sim, você foi separado para os propósitos de Deus. A santidade na sua vida não pode servir como um elemento para os seus propósitos. E às vezes aparentam ser propósitos úteis, justos. Não, vou me santificar porque eu quero ganhar os marginais, quero beijar a feiura do mundo, quero ir para tribos indígenas pregar o evangelho. É justo, não é? Mas será que é isso que Deus quer? É isso que Deus quer de você? Ou você quer fazer isso e você está usando do argumento da santidade para fazer o que você quer? Ainda que seja justo. Mas é isso que Deus quer ou você quer isso? Porque às vezes o que Deus quer é que você seja mãe, é que você seja pai. Às vezes é isso que Deus quer, mas você já se preocupou em pensar o que Deus quer? Não, porque falando sobre vocação, beleza, quer saber sobre a sua vocação? Avalie a sua índole quando ninguém está vendo. Avalie o pai que você é. Avalie a mãe que você é. Avalie o filho que você é. E aí você vai entender melhor sobre vocação. Aí você vai entender melhor o propósito, onde começa o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não começa na evidência. O propósito de Deus começa na humilhação. O propósito de Deus começa onde ninguém está vendo. Onde não tem holofote, onde não tem aplauso. Aquilo é real quando ninguém está vendo. Aquilo é verdadeiro sem holofote. Aquilo é verdadeiro quando você chora aos pés dele. Aquilo é verdadeiro quando você busca o propósito dele na sua vida. Então, o que é um cristão santo? É alguém que diz ao Senhor: Senhor, qual é o teu propósito? O que é que o Senhor quer? Qual é a sua vontade? Não a minha. Porém, essa pessoa não trata essas categorias como se elas fossem fruto das suas considerações ou da sua intuição. Não, deixa eu te falar, a sua intuição, no máximo que ela vai te dar é uma azia. Sentir. Não funciona assim. Precisa ser um processo longo de parar e refletir. Queria que você pensasse sobre que categorias funcionam a sua mente. Santificação não é fazer algumas coisas ou deixar de fazê-las, mas é deixar o Senhor me usar como Ele achar melhor. Tem muitas pessoas que querem, de alguma maneira, serem úteis da maneira delas. Não, Deus, é o seguinte, você quer me usar? Beleza, eu só estou disponível para isso. Para isso aí, não. Ele já faz uma separação radical, uma analogia que eu já trouxe algumas vezes. No contexto do Holocausto, havia um tipo de animal específico para um tipo de utilidade. Você é uma pessoa consagrada a Deus? Por quê? Tá, então vamos lá que eu vou repetir pela 100ª vez talvez. Sabe por que o animal era separado? Para um propósito específico determinado por Deus, não por Moisés e nem por Arão. E ele começava com degola, esfola, corte, sobre o altar queimado, para que aquela queima agradasse as narinas de Deus. Isso é santificação. E uma mente está preparada para os dilemas, para a batalha espiritual, quando ela entende esse fim.
Quando ela entende que o Senhor me usa como Ele achar melhor, não como eu gostaria de ser usado. Essa é uma mente que entendeu a dinâmica da santificação. Essa é uma mente que está preparada, essa é uma mente que adquiriu estrutura para o combate. Essa é uma mente que cingiu os lombos do seu entendimento. É uma mente que se prepara, não eventualmente, não, ela está em constante preparo. Quando a gente fala sobre doutrinas espirituais, igreja, é sobre isso que a gente está falando. Como é que uma geração como a nossa, de cristãos como a nossa, que não oram, que não jejuam, que não leem as Escrituras, vão ter suas emoções em ordem, vão saber lidar com a dinâmica da vida? Como? Se para um grupo determinado de pessoas vir ao culto é assim o fim da picada, de estar na casa dos irmãos, Deus me livre. Não, comunhão e celebração são disciplinas espirituais. A gente viu aqui o testemunho da Isa, uma jovem que está caminhando para o casamento, tomada pela ideia de que a igreja tem zelado da sua integridade espiritual simplesmente pelo exemplo. Uma jovem inexperiente, mas parece que isso é uma categoria revelada só a Isa? Não, essa é a verdade da igreja. É assim que eu consigo de alguma maneira começar a ser útil na vida das pessoas, quando eu estou preparando a minha mente, quando eu entendo que santidade é a maneira como eu penso, não é só o que eu não faço, ou o que eu faço, é como as coisas funcionam aqui, como eu estou cingindo o meu entendimento, como eu estou cingindo a minha mente, sobre que categorias eu permito que a minha mente funcione. Aquilo que você acredita precisar vencer espiritualmente, não está em ver demônio, está em como você cuida da sua mente. As marcas da vida, as situações momentâneas de crise, elas serão vencidas a partir do momento que você compreender que a sua mente precisa estar em constante preparo, em constante treinamento, cingida, preparada para os dilemas. Não será mágica. Não, é um constante preparo, é um adequar a mente. Não, a gente vive num ambiente de absurda distração. Não, a gente vive a semana para se distrair no domingo. A sua distração tem custado caro. Por outro lado, existem pessoas que vivem em ambiente de constante distração. São jogos, um tipo de literatura indigesta, uma programação de TV absurda. Ela vive nesse... Como é que você acha que as pessoas não vão chegar a chamar seus comportamentos de doença se é o que elas recebem todos os dias? Pelo celular, pela televisão, pela internet. Numa quantidade absurda. Recebendo, assim, a lá vão ter uma cultura hostil à verdade de Deus. Uma cultura hostil a tudo que se chama Deus. E achando normal. Achando que não é pecado. Não, meu irmão, escrever borracha com X é errado? Escrever borracha com X não é errado? É errado, mas não é pecado. Mas é errado. Você ter determinada liberdade não é pecado, mas a maneira como você muitas vezes expressa a sua liberdade está fazendo mal às pessoas. Então é melhor abrir mão dessa liberdade. Leia Romanos 14. Porque é pecado quando você, por achar que não está pecando, leva o outro a pecar.
Pensa no contexto do culto. Estou terminando, amém? Pensa no contexto do que nós estamos fazendo aqui. Como pode uma pessoa achar que Deus vai entender o que ela faz como culto, se durante a semana tudo que ela é e vive esteve embebido, submerso em coisas seculares? Aí ela chega no domingo, ela acha que o culto dela vai ser aceito. Ela acha que no domingo Deus vai falar, amém, filho. Ela acha que no domingo aí Deus vai ouvir a oração dela. Deixa eu te falar uma coisa, ser cristão não é vir aqui e falar uns aleluias. Não é vir aqui e fazer uma catarse, não. Não é para você vir liberar, soltar os bichos. Não é isso, não. Ser cristão é pensar, é cingir a mente. É cingir a mente. É preparar a mente. De tal maneira que ao se deparar com os dilemas, sua mente esteja no devido lugar e devidamente preparada para responder aos dilemas. Então nós não vamos começar efetivamente hoje sobre o assunto batalha espiritual. Mas seria muito importante que você pensasse se você está pronto para pelejar por você, inclusive. Você está pronto para pelejar pela sua própria sanidade? Você está pronto para pelejar pela sua própria sobriedade? Como é que um homem acredita que vai conseguir ser pai se a mente dele está embebida em pornografia? Como é que uma mulher acredita que vai se esmeirar como mãe se a cabeça dela está tomada pelo conteúdo da novela das 8? Como ela acredita que vai conseguir realmente vencer o desafio de uma cultura que é hostil a Deus desde o princípio, que se opõe a Deus, que nega a Deus? Você acha mesmo que você vai conseguir ajudar seus filhos a chegar a algum lugar, pensando como o mundo pensa, fazendo o que o mundo faz, sendo o que o mundo é? Não, santidade não começa em obedecer regras, santidade começa em pensar como Jesus pensa, é ter a mente de Cristo. É isso que é santidade. É ser quando ninguém está vendo. Não é fazer. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.